entrevistou ele virtualmente, por telefone, ou foi lá? Não, outros tempos. Fui lá, ou seja, fui sozinha. O Nossa. jornal não mandou nenhum fotógrafo junto, uma fotógrafa, enfim. Fui sozinha, fui para Brasília, nunca tinha estado em Brasília. E pronto, cheguei, a gente combinou a entrevista depois do almoço. Ele morava numa casa que logo assim me chamou a atenção pela simbologia, assim, que a casa tinha um muro de vidro, né? E essa simbologia, né, do muro de vidro, da transparência, depois foi uma das coisas que eu usei na reportagem. E foi muito, outra informação assim, de bastidor, muito... me foge até alguma palavra para descrever, mas enfim, eu fui recebida pelo Ustra, pela esposa dele, e por um suposto sobrinho, que aí eu tenho, né, as minhas teorias, mas enfim. Um sobrinho com uma postura servil, né, que só faltou bater continência, que o Ustra me apresenta ele como, agora não me recordo se era Pedro, mas depois durante a entrevista chama de outro nome, Paulo, me apresenta como Paulo, depois chama de Pedro, sabe, troca o nome. Diz que era um sobrinho que também vai acompanhar aqui a nossa entrevista, vai cuidar da gravação, e de fato ele também estava gravando essa entrevista. E, bom, depois é toda aquela, né, claro que eu, assim, cheguei ali com bastante medo depois, né, que eu me dei conta de fato quem era a figura, o que eu estava fazendo lá, e claro que ao mesmo tempo eu pensava, tudo bem, são outros tempos, né, né, vai correr tudo bem, mas, enfim, eu me preparei bastante, então eu tinha algumas perguntas já formuladas, outras foram surgindo no decorrer. Procurei começar não a entrevista, né, porque para mim é muito claro assim, a pergunta que começa a entrevista e antes o que foi o preparo, né? Aquela, né, que no jornalismo a gente assim que naquela fase de dar uma maciada, né, de quebrar o gelo, isso, né? Que foi meu primeiro contato, assim, foi perguntar, né? Bom, quanto tempo o senhor não vai no Rio Grande do Sul, né? Como é a sua relação com o Rio Grande do Sul? E aí, enfim, ele foi falando. E aí, no momento em que a entrevista de fato começa, que essa foi a primeira pergunta usada no jornal, e aí até hoje, assim, enfim, quando releio essa pergunta, me vem tudo o que eu estava sentindo naquele momento, né? Nossa. Que eu começo a listar todos os crimes dele. Olha, o senhor chefiou o DOI-CODE de 70 a 74, nesse período 50 pessoas foram mortas, mais de 500 foram torturadas, o senhor é acusado de tortura, ocultação de cadáver, blá, blá, blá. O senhor tem dormido bem à noite? E aí começa a entrevista. Pesado. E eu acho também, assim, a forma, né, claro que ele respondeu que sim, que ele dormia, sempre dormiu bem, graças a Deus, que não tem nenhum problema de consciência, e aí ele começa a falar de todos os processos, né, em que ele é acusado. Bom, ele poderia ter me mandado embora nesse momento e não sei por que razão ele não mandou, enfim, a entrevista, ele não se recusou a responder nenhuma pergunta, e depois toda a entrevista foi assim, foi intercalando, né, esses momentos mais tensos, né, com umas perguntas mais difíceis e outras perguntas, bom, enfim, o que ele achava do governo Lula e Dilma, né, a opinião dele sobre alguns assuntos, assim, da atualidade. Olha, o nosso chat aqui, ele tá meio arrepiado, né, quando você vai falando, o pessoal dizendo do quanto você teve coragem e o quão difícil deve ser. E eu fico remontando assim, né, quando você vai falando um filme, né, tentando colar um filme aqui desse cenário, e ele é de fato único, né, e de muita coragem.